Ótimo. Estamos a poucos meses das eleições, né? Qual é a estratégia que o governador Camilo Santana, né, pretende utilizar para que possa chegar e ser reeleito? Olha, nós estamos com um foco muito grande, né, nas realizações do governo, lideradas pelo nosso governador Camilo Santana, né? Os últimos 3 anos e meio tem sido muito trabalho. O governador é uma pessoa extremamente dedicada, trabalha 24 horas praticamente, não só pensa 24 horas, mas trabalha 24 horas. Tem sido uma pessoa extremamente aberta ao diálogo, aberta, né, a que as decisões possam ser tomadas, escutando e ouvindo todos os interesses em jogo, mas sendo extremamente determinado naquilo que tem que ser feito. Enfrentamos os maiores desafios da história do nosso país, né? Uma crise econômica, uma crise fiscal, uma crise política, uma crise relacionada com a corrupção no Brasil, uma crise hídrica muito forte que afetou o nosso Estado nos últimos 6 anos, né? E tudo isso feito com uma capacidade enorme de enfrentar esses desafios, né? Toda essa tempestade perfeita, digamos assim, foi enfrentada sem que tivéssemos prejuízos para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Somos o Estado que mais investiu em relação à receita corrente líquida nos últimos 3 anos, somos o Estado que continua investindo maciçamente em educação, saúde, somos o Estado que aplicou o melhor mecanismo de ajuste fiscal, garantindo mais receita para o Estado e garantindo o pagamento em dia de todos os funcionários públicos. Somos o Estado que conseguiu enfrentar uma crise hídrica com muita inovação, fazendo com que a gente pudesse superar as adversidades e não tivéssemos nenhuma cidade colapsada e não tivéssemos racionamento em Fortaleza. Somos um Estado que conseguiu, de forma excepcional, sob a liderança do governador Camilo Santana, estabelecer um diálogo permanente com os setores econômicos para que a gente pudesse ter um permanente, digamos assim, crescimento da economia cearense nos últimos 3 anos e meio. Então, somos um Estado bem ajustado. E, finalmente, somos um Estado que estamos pensando no futuro, sob a liderança do governador Camilo Santana, que estabeleceu o Ceará 2050, uma plataforma de desenvolvimento sustentável que vai significar o estabelecimento de grandes metas e objetivos que serão perseguidos pelos próximos governos e que serão objeto de controle social por parte da população, para que a gente possa alcançar, nos próximos 32 anos, um desenvolvimento sustentável que seja invejável para o Brasil e para outros estados e outras nações. Esse é o maior patrimônio que a gente tem para apresentar à população cearense. Muito bem. Diante de toda essa turbulência, não é, que você acabou de citar, que o país tem passado, certo? O Ceará se colocou como um caso à parte, porque ele conseguiu ultrapassar toda essa turbulência que ainda existe, com um efeito super positivo, e os números mostram isso, a gente não precisa nem estar né, só falando. Realmente, são números super positivos, tanto na economia, quanto procurando também pelo lado social, na questão de apoio à juventude, da educação e etc. Não é isso? Para o Estado, em que o governo federal, o governo Temer, tem impactado, que possa ter ajudado ou não nessa questão dessa, vamos dizer assim, desse ponto fora do eixo, na qual o Ceará se saiu muito bem, comparando-se com outros estados? Olha, o governador Camilo Santana sempre defendeu os interesses do Estado e da população do Estado do Ceará, de todos os cearenses. Sempre teve um compromisso muito forte, sempre lutou, tanto antes do governo Temer, com o governo Dilma, né, e também com o governo Temer, e continua lutando intensamente para que a gente possa garantir o desenvolvimento do nosso Estado e para que a gente possa garantir mais equidade, mais inclusão social, mais investimento para crianças, adolescentes e jovens aqui no nosso Estado. Essa é uma luta cotidiana
E a relação estabelecida com o governo federal é de parceria, no sentido de que não vamos abdicar de reivindicarmos por esses direitos que nós acreditamos ser do povo cearense. Né? Isso tem significado uma disputa intensa com o governo federal para que os recursos sejam garantidos e para que a gente possa ter obras fundamentais, como, por exemplo, a transposição de São Francisco, que não tem saído, digamos, do nosso foco, tem sido um foco permanente desde o início do governo, e a gente tem lutado por isso. Como tem sido também uma luta intensa para que os empréstimos que o Estado do Ceará pode, sim, buscar junto aos organismos internacionais e aos bancos brasileiros possam ser efetivados. Por quê? Porque somos um Estado bem equilibrado. Então, a gente tem buscado essa parceria com todos os governos, tanto municipais quanto federal, porque acreditamos que a luta pelos interesses do povo do Ceará tem que estar acima das cores partidárias. Professor, você acredita que essas eleições agora, deve dizer muito dos caminhos do PT, dos caminhos políticos para o Brasil? Olha, acho que a gente está vivendo uma grande oportunidade, né? O momento eleitoral, na verdade, o tempo da política, como bem chamado por alguns antropólogos, é um momento fundamental em que as pessoas podem discutir o país, discutir os avanços, os retrocessos, os desafios, as contradições, os paradoxos, e encontrar um grupo, né, um partido, uma coligação, que seja a que melhor represente os interesses, digamos, da sociedade para enfrentar esses problemas, esses desafios, esses paradoxos, essas contradições. Então, a gente está vivendo uma grande oportunidade. Esperamos que, claro, a população possa participar ativamente de todo esse processo e possa julgar as melhores propostas. Eu acho que a gente está num momento extremamente decisivo e muito importante. Aqui, no caso do Estado do Ceará, temos um governo extremamente responsivo, temos um governo comprometido com o desenvolvimento e comprometido, de fato, com aqueles que mais precisam no nosso Estado. Tem sido um governo aberto, de diálogo, de parceria. E, a nível nacional, a gente tem a possibilidade, digamos assim, de candidaturas que podem fazer um bom debate acerca do desenvolvimento brasileiro e que podem apresentar boas proposições para que a gente possa superar essas adversidades, né? Temos um candidato que é cearense, né, que é o Ciro Gomes, que tem um potencial enorme, que pode levar o Brasil a enfrentar esses desafios, esses paradoxos, que tem a experiência necessária, que tem as condições, digamos, para se apresentar e apresentar um programa de governo que dê conta desses desafios que a gente tem no momento presente em relação ao futuro. E que não são poucos. Né? E que não são poucos. Né? Então, esperamos que a população brasileira julgue de forma apropriada qual é aquele que tem essas melhores condições e faça com que essa participação seja muito mais baseada numa avaliação da liderança, numa avaliação da experiência, numa avaliação do passado desses personagens, e que debata efetivamente as causas dos nossos problemas para que a gente possa superar com qualidade esses enormes desafios que temos no momento presente. Com certeza, desafios, e a sociedade anda meio impaciente com toda essa situação, né? O Brasil, eu diria, está como um caldeirão borbulhando ali a ponto de explodir. Você, professor, como um sociólogo, como você vê esse momento de tanta inquietação da sociedade e qual o melhor caminho ali para tentar se amenizar toda essa situação? Nós viemos agora de uma greve dos caminhoneiros que culminou ali com muitos atropelos e consequentemente, vários problemas para a população, de uma forma geral, né? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento que, a nível nacional, é de, digamos, revisão do modelo que nos trouxe até aqui,
né? A Constituição de 88 estabeleceu as diretrizes do desenvolvimento brasileiro, foi um pacto estabelecido em relação à sociedade e aquilo que se esperava do Estado e da economia e da redução, digamos, dos problemas que se apresentavam naquele momento. Agora, esse modelo que chegou até agora, ele dá mostras de que ele se esgotou. É preciso um novo modelo. Daí a insatisfação das pessoas, daí a descrença das pessoas na política, daí uma certa cultura do ressentimento que tem se estabelecido, né? Daí um certo niilismo, um pessimismo de todas as pessoas em relação ao futuro, né? Isso tem produzido um medo generalizado, um medo que não é só por conta da violência, mas é um medo generalizado porque as pessoas estão inseguras em relação ao futuro. Se esse futuro vai garantir não só uma sobrevivência física para as pessoas, mas, sobretudo, se vai garantir para as pessoas dignidade, se vai garantir para as pessoas um conforto subjetivo, um conforto psicológico, e se vai garantir, em última instância, felicidade. Então, essa insatisfação agora, ela demonstra que precisamos construir um novo modelo para gerar uma nova esperança. Principalmente visando lá os filhos, os netos. Exatamente. Precisamos, tem uma juventude inquieta, tem uma classe média, digamos assim, irritada, raivosa, digamos assim, com tudo que está ocorrendo no país. Aquilo que eu falei no início da entrevista, essa é uma grande oportunidade, porque, na verdade, ninguém está satisfeito com o que estamos vivenciando agora. Então, essa grande oportunidade precisa ser aproveitada. A gente precisa canalizar toda essa energia, porque há uma pulsão muito forte na sociedade brasileira. Então, se canalizarmos bem essa energia, podemos construir um novo modelo, e esse novo modelo pode gerar uma nova esperança. E essa nova esperança vai gerar um novo entusiasmo. E esse novo entusiasmo vai nos levar mais longe. Isso é o que devemos buscar fazer nesse momento. E, obviamente, que a gente precisa da parceria, do entendimento, do diálogo de todos aqueles que têm interesse, de fato, no desenvolvimento do Brasil. Isso, com certeza, isso implica em praticamente todos os segmentos da sociedade. Concordo plenamente contigo. Agora, vamos falar um pouquinho de uma coisa mais alegre. Eu queria saber qual é a tua opinião aí. A Copa do Mundo está aí, já chegando aí bem na frente do povo brasileiro. Você sabe que o pessoal ama futebol. Qual é a tua opinião, qual é a tua expectativa com essa Copa de 2018 da Rússia, depois daquele fracasso lá de 2014? Olha, eu também gosto muito de futebol. O brasileiro tem uma paixão por futebol, mas, sobretudo, o momento da Copa do Mundo é um momento de intensa sociabilidade, né, dos brasileiros, de solidariedade. É um momento único que a gente vive a cada 4 anos, né? Temos uma cultura muito forte de vivenciarmos a Copa do Mundo como um momento de celebração e de esperança do povo brasileiro, e não poderia ser diferente em relação ao que vamos vivenciar com a Rússia. E eu tenho muita esperança de que essa seleção brasileira, que é muito boa, está muito bem organizada, ela possa, de fato, vencer a Copa do Mundo, né, e ser um prenúncio de uma esperança que nasce na sociedade brasileira em relação ao futuro, né? Eu acho que aproveitar esse momento, se o Brasil for campeão, isso vai gerar um entusiasmo e vai mostrar que, mesmo diante dos problemas que estamos vivenciando, precisamos acreditar e precisamos, sobretudo, construir uma plataforma para o futuro. Não podemos, de maneira nenhuma, que o ressentimento, que a insatisfação, que a descrença que o radicalismo produza uma sensação de resignação, ou que nos leve aos extremos. Ao contrário, o que estamos vivenciando agora, e a Copa do Mundo pode ser um momento extremamente vibrante para isso, precisamos sim aproveitar toda essa indignação, toda essa insatisfação, todo esse niilismo, esse pessimismo, e não nos resignarmos em relação ao futuro. Ao contrário, construímos uma esperança. E a Copa do Mundo da Rússia, eu acho que é um prenúncio daquilo que pode acontecer. Vamos torcer, vamos vibrar com muita fé, com muita esperança de que o Brasil seja campeão.
Com certeza. E trazer alegria para o povo brasileiro, que está precisando mesmo um pouco desse tipo de alegria. Só para a gente terminar, continuando na linha do futebol, tá certo? Que a seleção brasileira vença e que traga inspiração aqui para o nosso futebol aqui do Ceará, né? Você acredita que o Ceará desce e o Fortaleza sobe? Ou você acha que vai ficar tudo no mesmo? Vai haver uma reviravolta ali no segundo tempo, ou seja, a partir do mês de quando acabar a Copa do Mundo, depois de julho e tal? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que o Fortaleza tá muito bem, né? Tá extremamente inspirado e tem todas as chances para subir para a primeira divisão, que é o que nós desejamos, né? O Ceará teve um início muito ruim, né? Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Então, esse início, com muitas dificuldades que o Ceará enfrentou, né? Eu acho que ele pode se recuperar sim. Precisa melhorar o time para que ele tenha um plantel melhor e com mais capacidade, digamos, para reverter o início que ele teve. Mas acredito, sim, desejo, obviamente, como todo cearense, né, de que o Ceará consiga permanecer na primeira divisão, de que o Fortaleza suba para a primeira divisão, fique liderando e vá até o fim liderando, para que ele possa subir para a primeira divisão e a gente possa comemorar em 2019, né, 2 times cearenses na primeira divisão. Será 10%, digamos assim, são 20 clubes na primeira divisão, será 10% dos clubes da primeira divisão representados pelo estado do Ceará. Então, eu acho que isso é muito valoroso, será muito importante que isso aconteça. E eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de se inspirar na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, para que o Fortaleza continue liderando e fique bem à frente dos outros, e que o Ceará possa se recuperar já a partir de agora ou mais tardar depois da Copa do Mundo. Tranquilo, isso vai deixar as torcidas, tanto de um quanto de outro, bastante otimista e satisfeito. Para encerrar, professor, em nome do governador Camilo Santana, eu gostaria que você mandasse uma mensagem ao povo cearense e também um recado lá para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que está naquela luta também, sempre ali em parceria com as forças do governo do Estado. Bom, para o povo do Ceará, dizer que nós continuamos trabalhando muito firme, somos um governo comprometido com o povo do Estado do Ceará, trabalhamos todo dia, cotidianamente, para o povo do nosso Estado. Gostamos de ser identificados como um governo do povo, para o povo e com o povo, porque é muito fortemente baseado no diálogo. Queremos dizer que estamos, né, sob a liderança do governador Camilo Santana, preocupados intensivamente, permanentemente, com o desafio do nosso Estado, com segurança, com educação, com saúde, né, sobretudo, com a redução das desigualdades, com a melhor qualidade de vida para aqueles que mais precisam do nosso Estado. Esse é o nosso compromisso, é a nossa luta, né, e com a esperança permanente de que vamos, sim, construir um bem-estar para as populações mais carentes, mais necessitadas do nosso Estado. Em relação à Polícia Rodoviária Federal, dizer que agradecemos muito a parceria que temos com a Polícia Rodoviária Federal, queremos ainda aumentar essa parceria para que estejamos mais integrados e que juntos a gente possa superar os desafios, tanto relacionado com a questão da violência no trânsito, mas também relacionado com a criminalidade, digamos assim, que envolve as rodovias federais do nosso Estado. Essa parceria, tenho certeza, está dando muito resultado e vai dar resultados ainda melhores no curto, no médio e no longo prazo. Muito obrigado, professor. Eu entrevistei aqui o professor Elcio Batista, chefe de gabinete do Estado do Ceará, do governador Camilo Santana. Obrigado.